para o próximo ano, talvez se você perguntar o que você mais deseja para a sua vida, talvez a resposta que mais você ouvirá será felicidade. Talvez não a palavra felicidade estará ali, mas saúde, dinheiro financeiro, emprego, coisas que vão trazer felicidade. Hoje de manhã, nós ainda temos um rádio relógio que funciona, temos tempo de celular despertador, nosso despertador é um rádio relógio, e ele desperta numa emissora de rádio jornalismo, e estavam fazendo entrevista e eu acordei justamente quando a pergunta foi algo mais ou menos assim: o brasileiro, ele é feliz porque ele alcançou os seus objetivos, ou ele é feliz apesar de todas as coisas, Sabe aquela história, sou brasileiro, não desisto nunca? E a resposta que mais ou menos o entrevistado deu foi que, de fato, o brasileiro muitas vezes não tem motivo para ser feliz, mas é feliz. Ele, muitas vezes, ele vai se resignando e vai continuando. E eu achei interessante que a pessoa disse, o entrevistado disse: olha, eu fui num cruzeiro internacional e me chamou a atenção uma senhora brasileira com a sua neta, não sei se era neta ou filha, mas aquele cruzeiro de 10 dias que as pessoas fazem, esse ano cruzeiro internacional, e ela disse assim: depois quando terminou o cruzeiro, desembarcamos, normalmente os passageiros agradecem, boa tarde, obrigado por tudo, mas aquela mulher abraçou a garçonete que durante aqueles dias serviu a mesa delas, abraçou e chorou com ela ali como se fosse um membro da família que estava se despedindo, O brasileiro é assim, ele é espontâneo, e a felicidade dele muitas vezes não está atrás de coisas que ele conquista, mas todos nós desejamos que os nossos sonhos se realizem. Não é à toa que um dos hinos mais cantados no último dia quanto, não vou dizer quem é, Ana Paula, mas muito dinheiro no bolso e saúde para dar energia, Nós cantamos várias vezes, brincando, à meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã, às vezes os corajosos até as 3 da manhã. Canta, que as pessoas querem felicidade. A felicidade está onde? No dinheiro, na saúde. E aí, então, capitalista quer saúde para dar e vender. Então, você tem saúde, você vende, Mas nós pensamos na felicidade quando temos uma carreira de sucesso, quando o nosso salário eu nunca sei, as pessoas às vezes assistem um filme e falam: não, eu ganho salário de 5 dígitos. Eu fico: mas o que é 5 dígitos? Então vamos supor, 5 mil, 5.1, 2, 3, 1, 2. Aí são 6 dígitos, Então eu ganho 6 dígitos, ganho 8 dígitos, e dizer que o salário é grande. Então a pessoa se sente recompensada ou feliz, alegre, quando tem um bom salário, quando tem uma boa casa, a saúde. Muitas vezes também avaliando no ministério, no namoro, na estabilidade familiar e coisas desse tipo, Desejamos e recebemos votos de feliz ano novo, e o desejo, eu creio que muitas vezes, se a pessoa parar para pensar, não é um desejo aleatório, mas é que realmente tudo de bom possa acontecer com aquela pessoa, pelo menos uma expectativa de um futuro melhor. Esse é o desejo que muitos têm da virada do ano, essa vontade de ter algo assim. Agora, muitas vezes isso não acontece só porque você deseja. Algumas coisas você deseja e corre atrás. Por exemplo, uma carreira profissional. Você deseja uma carreira, eu quero chegar a ter uma estabilidade no emprego, chegar a chefe de departamento, a gerente, diretor, e você então vai investindo nessa carreira para alcançar aquilo. Você deseja ter uma casa, então você trabalha para que você possa, ao longo dos anos, conquistar isso aí. O desejo só em si não significa que vai se realizar aquilo que você está pleiteando. E isso muitas vezes causa em pessoas
uma certa ansiedade no coração. Elas ficam ansiosas porque passaram os anos, ela não conquistou aquilo que ela 10 anos atrás pensou que iria conquistar. Ela não alcançou os seus ideais nos últimos anos. E isso lhe traz um certo anseio, porque nem sempre traz uma certa ansiedade. E porque nem sempre o que nós desejamos se realizam e não acontecem do modo que nós esperávamos. Você está esperando algo, está pensando, planejando e talvez poupando para algo e de repente você tem que abrir mão daquela poupança para cobrir uma necessidade que você nem imaginava que iria passar por ela. Por exemplo, eu tinha guardado um dinheirinho lá ao longo dos anos, desse ano, né? Eu decidi que eu vou usar numa emergência. Foi uma emergência, claro, mas não esperava que seria uma emergência dessa. Era um dia que estava guardado ali, né? E quando chegou em setembro, né? 13 de setembro, bateram o nosso carro no Feira Total, precisamos entregar o carro seguro. E por mais que você ache que o Feira Total é uma coisa maravilhosa, não é, porque o seguro paga e paga o valor do carro, da tabela. Mas você vai comprar, o carro não é da tabela, é mais alto. Você tem que botar mais dinheiro para você baixar o financiamento, enfim. O dinheiro que não era para gastar nisso foi gasto nisso. E talvez se eu tivesse guardado esse dinheiro pensando numa viagem em janeiro, estaria frustrado na viagem porque não tem mais o dinheiro. E as pessoas acabam então ficando frustradas. Às vezes, como eu disse, não acontece o que esperamos, e para piorar, ainda é mais frustrante quando nós muitas vezes vemos pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus prosperando e tendo seus sonhos realizados. Asaf, ele já explicou isso, nós conhecemos bem o Salmo 73, e nós não vamos ler o Salmo inteiro, mas o comecinho do Salmo, ele começa dizendo: de fato Deus é bom com Israel, para com o seu coração limpo. Quanto a mim, porém, quase meus resbalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos meus. Para eles não havia preocupações, o seu corpo é forte e sadio, não partilham das canseiras dos mortais, nem afligidos, e nem são afligidos como os outros. Por isso a soberba os cinge como um colar e a violência os envolve como um manto. E ele vai dizendo né? Tudo aquilo que ele viu, um ímpio, um infiel, um incrédulo, prosperando, e ele que é fiel, tão fiel a Deus, não prospera, fica doente, tem que gastar dinheiro com coisas que não precisava gastar, e aquele que muitas vezes é blasfemo, só aumenta a sua fortuna. Isso é muito comum acontecer, porque Deus não prometeu para nós vida próspera, Deus prometeu vida eterna. A prosperidade que Deus nos oferece, a vida abundante que Deus nos oferece, é a vida abundante eterna. Às vezes nós queremos comparar a espiritualidade de um irmão com o outro pelo seu nível, ou nível financeiro, mais financeiro, né? Então, aquele irmão lá chegou com uma Hilux cabine dupla, né? Diesel, pá, e o outro chegou lá com um Fusquinha. Aquele irmão de Hilux é próspero, é abençoado por Deus. E o Fusquinha não é abençoado por Deus? Essas comparações muitas vezes feitas, né? Induz a pessoa a imaginar que nós só seremos felizes se nós tivermos algo que possa trazer no outro aquilo que Asaf viu nos outros, né? A prosperidade causando a inveja. Só que não é assim, né? Deus não nos concede os desejos do coração porque somos seus filhos, porque como Pai amoroso Ele vai nos dar tudo que nós desejamos. Não. Ele não quer, ele não nos dá essas coisas, não porque Ele não quer que sejamos felizes,
Ele não nos dá as coisas e fala, eu não vou te dar porque eu sou um pai malvado. Até poderia dar, eu tenho dinheiro, eu poderia dar para você o que você quer, mas eu não quero ver você feliz. Não é por isso que Deus não nos dá as coisas. Nós temos em Tiago que muitas vezes nós não recebemos de Deus porque pedimos mal, pedimos para nós escorregarmos, enfim. O Salmo 37, o versículo 4, ele diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Aqui está o segredo. Eu vou me agradar do Senhor, vou deleitar-me no Senhor. Algumas versões dizem, deixa eu ver, nessa versão que estou usando está como deleitar. Agrada-te do Senhor, né? Mas algumas estão como deleite-se no Senhor. Ou tenha prazer em Deus. Muitos crentes pensam que Deus ele tem que estar de plantão 24 horas para abençoá-lo, mas ele não passa um minuto na presença de Deus. Já pensou nisso? Não, Deus, aqui o texto diz que Deus vai satisfazer os desejos do meu coração, então Deus é obrigado a me dar todas as coisas, mas ele não passa um minuto na presença de Deus ao longo da semana. E quando vem na igreja, no culto, ainda fica pensando o que vai fazer no dia de amanhã. E deleitar-se no Senhor, o que significa essa palavra? Sabe quando você come o seu prato preferido? Ou toma aquele sorvete que você mais gosta? E aí naquele momento é um prazer, é uma sensação gostosa que você está experimentando. E naquele momento ali, parece que o mundo para. Você não se preocupa com mais nada. Você apenas está ali se deleitando com aquele prato. Os problemas não vêm à mente. Você só pensa naquilo que você está degustando. Se você pudesse prolongar aquele sabor por várias horas, você faria isso. Isso significa deleitar-se, apreciar aquilo que está na sua presença. Deus quer que nós nos deleitemos nele, que nós tenhamos prazer na presença dele, em buscá-lo, que nós tenhamos um sentimento de gratidão a ele. O problema é que muitas vezes nós achamos, como eu disse, que Deus é obrigado a estar 24 horas de plantão, nos esperando, mas nós não gastamos um minuto na presença dele. Nós achamos que Deus é assim, né? Que Deus tem um WhatsApp e você manda mensagem para ele, ele respondeu, você manda 4 interrogações, mais 4, sabe como você faz isso? Eu faço isso às vezes, o Pedro faz isso também, porque você quer chamar a atenção da pessoa. Você está ouvindo, eu estou mandando aqui uma mensagem, você não está recebendo, você mandou a mensagem, não deu um minuto, já está dando uma interrogação. Não tem paciência de esperar a resposta, e as pessoas parecem que estão assim, acho que Deus tem um WhatsApp, o seu número exclusivo, e ali, então quando você mandou uma mensagem, o que ele quer, ele quer isso, vou providenciar agora, e vai lá e faz aquilo que você quer. Não é isso. Nós temos que deleitar na presença do Senhor pelo que Ele é e não pelo que Ele nos dá. Deus tem sido misericordioso e bondoso conosco. Deus tem sido até demais. Deus tem nos dado coisas. Se nós formos realmente usar como padrão receber de Deus as coisas que nós merecemos, nós então não teríamos o que nós temos hoje. Porque muitas vezes o que nós temos não é porque nós merecemos, é porque Deus tem sido bondoso conosco. Deus tem nos dado além do que nós merecemos. A nossa felicidade não pode estar em coisas como um prato de sorvete, uma taça de sorvete ou um prato de comida, né? Não pode estar em coisas perecíveis. Por quê? Porque elas perecem, elas acabam. Quando as pessoas depositam a felicidade naquilo que acaba, ela logo perde a alegria naquilo. A felicidade deve estar sempre naquilo que é imperecível, eterno, em Deus. Por essa razão, muitas pessoas vivem atrás de novidades, e igrejas principalmente.
Ah, aquela igreja está com uma novidade, vamos lá. Aí ela se agrada naquele momento ali, que bacana, logo aquilo perde o seu interesse, né? Ela deixa de gostar daquilo, ela vai para outro. Por isso tem igrejas que elas vivem de programas, né? O que nós podemos fazer para atrair as pessoas para o culto? Quem tem que atrair uma pessoa para o culto é Deus. Eu vou lá para adorar a Deus. Eu recebo no status no WhatsApp uma senhora que viajou com a gente para Portugal, e ela é de Paulinha, era a esposa dela, estava numa igreja lá. Toda semana um culto diferente. Toda semana. Faz lá eu ia falar cartaz, banner, não tem outro nome, faz um desenho, né? Um convite falando noite disso, noite daquilo. A glória de Deus será sobre a terra, para atrair as pessoas. Então nós temos que viver de novidades. Mas se nós nos deleitarmos em Deus, nós não iremos abandonar a presença de Deus, não iremos abandonar essa palavra, seremos atraídos por Ele, estaremos dispostos a vir, mesmo com chuva, à casa do Senhor, para adorar junto com outros irmãos. Esse é o deleitar-se do Senhor. Um prato de comida, por mais saboroso que ele possa ser, ou ele acaba, uma hora você vai comer mais, né? De uma hora você não aguenta mais. Aí outro dia, sabe quando você vai no rodízio, você come muito mais, sai estufadão? No outro dia, sabe o quê? Porque aquilo não permanece, você vê Deus, Ele nos satisfaz plenamente. Então, a nossa felicidade não pode estar em coisas que perecem, né? Coisas que acabam, mas em Deus que é eterno. O ator Jim Carrey, estava falando de ontem, né? E todo mundo conhece ele pelo filme Máscara, Bridge e outros filmes, Sim Senhor, né? Outros filmes de humor. Ele disse certa vez, num discurso, ele disse o seguinte: eu sempre disse que gostaria que as pessoas pudessem realizar todos os seus sonhos de riqueza e fama, para que elas pudessem ver que esse não é o lugar onde eles vão encontrar o sentido da vida. Ou seja, ele fala: seria tão bom que todo mundo conseguisse riqueza e fama, para que quando chegasse lá, falasse: mas isso não tem sentido algum na vida. A riqueza, a fama não traz sentido. De quer esse ator famoso, engraçadíssimo, pela fisionomia, pelas caretas que ele faz, ele entrou num estado de profunda depressão. E ele só saiu quando encontrou respostas em Jesus Cristo. Ele dá um testemunho dele a respeito disso. Então, o cara teve tudo na vida, né? Tem ainda, né? Vivo. Não encontrou nas coisas do mundo o prazer, não encontrou no mundo as coisas do mundo a satisfação. Ele corre atrás de uma coisa, alcança, mas aquilo não dá mais satisfação, tem que correr atrás de outras coisas, e chega uma hora que ela já tem tudo na vida e não está satisfeito com nada, e acaba entrando em depressão, em frustração, até a inveja que não tem nada e é feliz. Porque a felicidade está nas coisas que você alcança, e sim no Deus que é eterno. É como aquele adolescente que queria muito ter um videogame. Eu não lembro qual foi o primeiro videogame que o Davi e o Pedro tiveram. Nintendo, Atari, qual foi o videogame que eles tiveram. Mas aquele adolescente quis ter muito videogame. E alguns dos seus amigos já tinham videogame e ele não tinha nada. Ele só aumentava o seu desejo de querer também um. Aí um dia seu pai vai e dá para ele um Master System. Eu nem sei se existe mais, né? Master System, Nintendo, esse jogo dele. Aí ele ganhou, ficou feliz, não demorou muito tempo para que ele começasse a se enjoar e começasse a querer o Mega Drive, como um amigo dele tem. Aí ele ganha o Mega Drive e passa algum tempo ele começa a pedir para o pai um Super Nintendo, porque o Mega Drive perdeu a graça, e aí veio o Xbox, chama? Tem um substituto chamado famoso PlayStation, né? Aí tem o PlayStation 1, não tem mais graça, tem o PlayStation 2, o 2 vai para o 3, o 3 vai para o 5.
Eu não aprendi a jogar nem no primeiro da FP. Uma vez ele saiu, todo mundo saiu, eu fiquei em casa jogando videogame aqui. Fiquei no videogame, com muito custo, depois uma hora eu montei lá os jogadores para jogar e não conseguia fazer o jogador para uma bola. Não sabia. Perdi a graça do ali, eu não quero saber mais disso. Mas é assim que muitas vezes a pessoa lá age. Ela quer algo, alcança aquilo e depois alcançou, não tem graça. Por que muitos casamentos acabam sendo frustrados e acabam em divórcio? Ele quis tanto casar com aquela moça, casou com ela, já conquistou ela. Agora ele quer uma outra conquista. Porque de fato ele não gostava dela, ele apenas gostava de conquistá-la. E isso é muito comum em muitos casamentos que existem por aí. Então, percebe que os nossos desejos, eles têm altos e baixos. Quando você quer algo, está lá em cima. Você alcançou, ele vem para baixo. É por isso que não podemos confiar a nossa felicidade em algo que nós ou perdemos interesse, ou podemos perder. Ou alguém pode roubar. Você lutou para conquistar um carro, o carro do seu sonho, você comprou esse carro, e aí você tomou todos os cuidados. Eu não estou falando de hipotética, não, eu conheço uma pessoa que aconteceu isso com ela. Tomou todos os cuidados com o carro, com todo o seguro. Fim de semana lavava o carro, ensinava o carro, passava 4 horas ali no carro. Na segunda-feira ia trabalhar com o carro cheirosinho, limpinho, brilhando. Passou um ano, o seguro venceu, amanhã eu renovo. Sabe o que aconteceu? Roubaram o carro dele, no dia que ele estava sem seguro. Perdeu. Você pode ter uma casa, conquistou aquela casa, agora tem a minha casa, sou satisfeito e do lado da casa. É lógico que todo mundo quer ter um lar, quer ter uma casa, quer ter um teto. Mas é um ponto que ela para ele, a casa é tudo da vida dele. Aí vem alguém lá, vou dizer quem que rouba, mas um carro desgovernado, um caminhão desgovernado vem derrubando. Ou, como aconteceu em Sul, um avião vai cair em cima da casa. A pessoa, se ela põe a felicidade em coisas, ou mesmo a pessoa, eu ponho a felicidade no meu marido, na minha esposa, nos meus filhos, mas nós também somos passíveis de morrer. E aí a pessoa fica frustrada, entra numa depressão profunda, porque Deus tirou dela de clamar e emocionava. Ao invés de ela ter prazer em deleitar-se em Deus, ela tinha prazer em deleitar-se nas pessoas que Deus lhe deu. E ela então entra nessa situação. A única garantia de felicidade que nós temos é no próprio Deus. Ele não muda, ele é imutável, mesmo ontem, hoje e para sempre. Aquele mesmo Deus que você conheceu quando abraçou a fé em Jesus Cristo é o mesmo Deus hoje. Não foi Deus que mudou, é nós que mudamos. Quando você recebeu o Cristo como Salvador, você queria ter todos os cultos, você ficava feliz. Acabou o culto, vai tão rápido, 2 horas, mas acabou. Está ali. Agora se começa mais o culto, nossa, eu estava falando meia hora, não para de falar, ele nem chegou no segundo ponto aí. Eu estou dizendo isso de mim, tá? Quando o Senhor Ronaldo subiu no culto, fazia assim, eu via 6, 7 frutos, meu pai, porque nós perdemos o primeiro amor, parece que tudo ficou para trás. Cadê aquele amor, aquele desejo, aquela paixão que nós tínhamos por Deus? Eu lembro quando eu era adolescente, quando eu aceitei o Senhor Jesus Cristo, até a reunião de oração eu achava que era pouco, tinha que continuar até mais tarde. Mas nós vamos realmente aprender a ser felizes quando depositamos tudo em Deus. Ele é o único bem que não pode se perder, que não acaba. Os desejos que Ele nos concede são meras consequências de um coração que está satisfeito nele. Quando você deseja algo, é algo que é compatível aos desejos de Deus. John Piper, que é um escritor famoso, pastor famoso, já esteve várias vezes no Brasil, ele tem uma frase, não falo famosa também, que é redundante, mas ele tem uma frase que diz assim: Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos satisfeitos nele. Olha, nós não glorificamos a Deus quando estamos satisfeitos naquilo que Ele nos dá, mas quando estamos satisfeitos nele. Eu não glorifico a Deus porque Deus me deu coisas.
Eu não glorifico a Deus porque Deus me deu família. Eu glorifico a Deus porque eu estou satisfeito nele. Quando nós cantamos satisfação é ter a Cristo, nós estamos dizendo que não há nada mais importante nesse mundo do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é aquele que conduz meus passos dia a dia. Eu não posso deixar de pensar em outra coisa a não ser em glorificá-lo por aquilo que ele tem sido para mim em minha vida. O grande problema nosso, né, é que as pessoas não buscam a Deus por ter nele plena satisfação. E isso é consequência, muitas vezes, das pregações que surgem de púlpitos, aonde estamos pregando, né, aí, nesses púlpitos, as prosperidades, e as pessoas então são atraídas por isso, e elas desejam cada vez mais isso. E o problema delas é justamente porque são atraídas por aquilo que prometem. Pastores famosos, igrejas do momento, né? Igrejas são verdadeiros shows, não são mais cultos. Deus não nos chamou para fazer show, Deus nos chamou para cultuar. Está conversando com o meu irmão, André, está tendo um problema de uma igreja famosa, problema de igreja familiar, tá? Não vou falar o nome da igreja, mas é um diminutivo de Lagoa, né? A igreja Lagoa pequena. Cunhado e irmãos estão ligando lá por causa do nome da igreja. E um desses que abriu uma dessas igrejas dos Estados Unidos, ele fez uma igreja, a parede é um LED. É um LED. Então, conforme o pastor está pregando lá, a pessoa está pregando, ele fala, então, caiu fogo do céu. Aí os LEDs chupou. Né? O Senhor é refrigério. Aí vem cachoeira, assim, em volta. As coisas de novo. Né? Mas é show. As pessoas vão lá para ver o show, ver o LED. Né? E isso é triste, porque ninguém vai lá para cultuar a Deus. Vão lá para ver o pastor que é engraçado, que faz piada, que é famoso por causa disso. Não tem nada a fazer de contar piada. Eu sou um piadista, né? Bom, mas se der de público, se eu posso contar algo engraçado, mas piada eu conto entre os meus ali, né? E até fico chocado com algumas piadas que eu conto. Mas e outras tem que explicar porque eu não entendia. Mas vir ao culto é vir para adorar a Deus, e não para se agradar ou sair satisfeito do culto. Hoje o culto foi bom. Como eu gostei do culto. Quem tem que gostar do culto é Deus. Nós estamos aqui para adorar a Deus. Então, deleitar-se no Senhor é estar na presença dEle. Nós estamos aqui numa igreja simples, sem imagens, sem estrutura, e nós nos deleitamos na presença dEle. Na minha pessoa, não. Na palavra dEle. Nós adoramos pela palavra dEle. E esse é o desejo que Deus quer que cada um de nós tenhamos. É importante que a gente entenda isso. A felicidade do crente é o próprio Deus. Você pode ter um irmão crente, o Senhor Jesus Cristo vivendo lá no barraquinho, no meio do mar, mas ele é feliz porque ele tem Deus. Ele está satisfeito com Deus. Ele não é triste, ele não é frustrado, porque mas eu moro numa casa simples, tem gente na cidade que tem casa com ar-condicionado, 2 carros na garagem, piscina, sauna. Não, porque ele é satisfeito naquilo que Deus é para ele, não naquilo que Deus pode dar a ele. Qualquer outra coisa que você possa amar, ou que eu possa amar, que nos traz o deleite, que toma o lugar de Deus, é um livro que deve ser destruído. Como eu disse, pode ser a fama, a carreira, a família, o patrimônio, aquilo que Deus, até de maneira genuína, lhe deu, mas que toma o primeiro lugar de Deus, se torna um livro, deve ser destruído. Isso nos leva então para o próximo ponto do versículo, né? Porque o versículo diz: agrada o Senhor e saciará os desejos do teu coração. E quando você ama a Deus, você o ama por quem Ele é ou por aquilo que Ele te dá. Lá em Romanos capítulo 12, nós conhecemos bem esse versículo 2, né? O versículo 1 vai falar que não devemos se conformar com esse mundo. E
versículo 1 diz para nós oferecer o corpo, né, que sacrifício agradável a Deus. O versículo 2 diz: não vive conforme os padrões do mundo, mas deixe que Deus se transforme na nossa mente para que possa aplicar. Qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Então, se você ama Deus por quem Ele é, se você não ama Deus pelo que Ele é, mas por causa daquilo que Ele pode te dar, então você também não ama Deus. Ou seja, Deus me deu tal coisa, por isso que eu amo a Deus. Não, você não ama a Deus. Você ama aquilo que Ele te dá. Você ama apenas aquilo que Ele pode te proporcionar. O bem que Ele pode dar não é Deus. Isso é idolatria. Não é essa a ideia que o versículo 4. Aqui você acabou de ler que para vocês terem dado ao Senhor e vai satisfazer os desejos do coração, mas os desejos do seu coração, se você de fato ama a Deus, não vai ser querer essas coisas do mundo, que, como eu disse, são legítimas. Todo mundo quer casa, carro, trabalho, salário, família, é legítimo. Mas se você não tem carro, se você não tem uma família, você vai deixar de amar a Deus? Não, porque você ama aquilo que Ele é, não aquilo que Ele pode dar. Deus não concede desejo que toma o lugar dele. Se você não se agrada de Deus, os seus desejos serão egoístas. Se você não se agrada de Deus, o que você agrada a Deus é justamente egoísmo puro. É para a sua própria satisfação. Então a ideia do versículo não é a de que você vai orar e se envolver nos ministérios da igreja e vai louvar a Deus, e assim você então vai amolecer o coração de Deus e Ele vai dar aquilo que você quer. Não. Se você pensa dessa maneira, você não está interessado em amar a Deus, você não está interessado em amar aquilo que Ele é. Como eu disse, você não ama a Deus, você apenas ama aquilo que Ele pode te dar. E você vai ficar frustrado, porque em geral, quando você pede a Deus algo que não é da vontade dele, porque é uma vontade egoísta, conforme o Tiago nos ensina, você vai dizer que Deus não é tão bom assim, porque você entendeu de maneira errada os versículos da palavra de Deus. Eu estava conversando hoje de manhã, né? Nós oramos em nome de Jesus. Então, se você orar em nome de Jesus, Deus considera tudo que você pediu. Mas o que é esse em nome de Jesus? É orar de acordo com o Senhor Jesus. Não, Deus, estou falando em nome de Jesus. A palavra-chave é aqui, ó. O segredo que abre as portas do tesouro é o nome de Jesus. Não. Eu oro de acordo com o que Jesus, né, está de acordo. Não o contrário. Quando oramos e apresentamos os nossos desejos diante de Deus, não é o coração de Deus que vai ser mudado, é o nosso coração. Quantas vezes as pessoas falam, nós estamos orando por fulano, para que Deus possa curar. A gente fala isso mesmo. Oramos para que Deus cure aquela pessoa. Mas na verdade a nossa oração é para que a vontade de Deus seja estabelecida. E se Deus não curar, Ele tem que mudar a nossa oração. Deus foi mal quando nós oramos para alguém ser curado ou não ser curado? Não. Mas Deus vai trazer no nosso coração o conforto daquilo. E o nosso coração é transformado. O nosso coração é moldado. A oração não força a mão de Deus. Algumas pessoas pensam nisso, né? Que, se eu orar a Deus, eu vou mover o coração de Deus, eu vou mover o braço de Deus em meu favor. Mas é o contrário, é o nosso coração que vai ser mudado, o nosso braço será mudado. Um jovem, uma jovem que está orando por um bom companheiro, por uma esposa, por um esposo, que normalmente é algo legítimo, mas ele ele ora a Deus por isso, mas começa a buscar as pessoas do mundo. Não, mas eu orei a Deus, Deus me deu essa graça das coisas, é uma balada. É de Deus isso. Eu orei a Deus por um jovem, não se conhece, está no trabalho. Ele é crente? Não, inclusive ele é ateu. É Deus que te dá. Como diz o ditado, para cada capela que Deus constrói, o diabo constrói uma catedral, é mais atraente. Então, sempre quando você ora a Deus, fique atento.
às vezes, não é a resposta que Deus está vindo em primeiro lugar. Outras vezes, você mesmo está forçando a situação, né? Eu estou orando a Deus para comprar um carro novo. E você está orando a Deus, está pedindo a Deus, e é difícil. Mas tem uma agiota que eu conheço, ele cobra lá 80% de juros, mas tudo bem, né? Aí você, olha o que Deus me deu. Deus me deu isso. Você foi atrás disso. E a gente começa a botar a culpa de Deus daquilo que nós mesmos criamos. Eu orei a Deus pelo meu marido, casei com um marido incrédulo. Ele me proibiu na igreja. Mas eu orei a Deus. Você orou a Deus, mas você foi buscar no mundo. Você não esperou no Senhor. E aí a pessoa começa a culpar a Deus e se torna infeliz, porque está forçando a barra e culpando Deus de todas as coisas. Então, é muito importante quando oramos e apresentamos nosso desejo de Deus, que nós possamos conhecer que nós realmente oramos assim, que seja feita a tua vontade. No quadro de oração, quantas pessoas enfermas oramos por elas? Senhor, seja feita a tua vontade. Que essas pessoas sejam curadas. Algumas foram curadas, passaram pelo tratamento, né? E foram curadas. Dona Inês esteve conosco no passado aqui. Uma senhora, inclusive o Francisco disse que ela detesta a crente. E veio à igreja. Nós oramos por ela. Ela estava no tratamento ainda, mas está dando resultado no tratamento dela. Muitas pessoas dizem que não vê sentido de orar porque a vontade de Deus é estabelecida, determinada. Então, por que eu vou orar se a vontade de Deus está já estabelecida? Né? Por que eu vou orar? Quando Davi teve um filho com Betseba e foi dito que a criança não ia prosperar, ele continuou, o Senhor orou a Deus, ele jejuou, botou cinza na sua cabeça, tudo, e a criança morreu. E quando ele soube que a criança morreu, ele levantou, foi se alimentar. O que os servos falaram para ele? Mas você estava aí arrasado porque a criança estava doente, e agora que morreu você, como se nada acontecesse, não. Porque Davi entendeu que a vontade de Deus estava sendo realizada e ele se conformou a essa vontade. Muitas vezes vai doer, mas é melhor conhecer a vontade de Deus do que fazer a nossa própria vontade. Então nós estamos à porta aí de 2025, né? Talvez você tenha apenas se deleitado naquilo que lhe agrada, naquilo que lhe dá prazer, mesmo que isso contraria a vontade de Deus em sua vida, né? Não, eu estou indo atrás daquilo que eu gosto, que me dá prazer, eu não quero nem saber de nada. Amigos, né? Amizades que me levam para o outro caminho de Deus, eu me deleito com eles, não com o Senhor. Então qual é o desafio para nós? É tomarmos a decisão. E nesse novo ano, né, não precisa esperar chegar a terça-feira, não. Hoje mesmo, né? Hoje mesmo, buscar a Deus, buscar a vontade dele, como lemos em Romanos, que é boa e agradável, buscar a vontade dele em nossas vidas, deixar de lado o nosso eu, né, que é o nosso egoísmo, que muitas vezes é o que chama mais, né? Assim como o profeta Isaías, nós lemos hoje, né, ao se deparar com Deus, com o poderoso e santo, a olhar para si mesmo, ver todo o seu pecado, ele clamou: ai de mim, porque sou pecador, né? Ele estava diante de um Deus santo, e ele viu toda a sua pecaminosidade, e ele então clamou a Deus, e logo ao clamar a Deus, confessando que era pecador, Deus, por meio do seu ato misericordioso, ainda convida para servir, né? A quem enviarei, quem há de ir por nós, nós vemos essa noite, e ele disse: eis aqui, disse eu então, eis aqui, mesmo sendo pecador, diante da glória de Deus, reconhecendo o seu estado pecaminoso, ele se deleitou na presença de Deus, se colocou à disposição de fazer a vontade de Deus. Mas lá na frente, em Isaías 40, versículo 25 a 31, o profeta Isaías também nos fala algo que nos chama a atenção. Isaías 40, versículo 25. Do norte suscitarei um homem, e ele vem desde o oriente, onde nasce o sol. Isaías 41, desculpa. Isaías 40, 25. Com quem vocês vão me comparar?
a quem eu serei igual? Diz o santo. Levante os olhos para o alto e veja, quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército das estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Por que então você diz a Jacó e você fala, ó Israel? Por que então você diz, ó Jacó, e fala, ó Israel? O meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor Criador dos confins da terra, não se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado, multiplica as forças aos que não têm vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exalto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águia, e correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Deus, ele se apresenta como o inigualável, né? Criador de todas as coisas. Não há homem igual a ele, não há ser igual a ele. E ele faz essas perguntas ao profeta. Os versículos 29 a 31, tão bem conhecido, nos leva a nos aproximar dele. Estou cansado, estou debilitado, fatigado, mas se eu buscar o Senhor, ele renova a força. Se eu buscar o Senhor, ele considerará a força nova para mim. O Senhor é o eterno Deus, Criador de tudo, o Deus que não se cansa e nos renova as nossas forças. Nele temos a força renovada, e aqui diz como uma águia, né? E é interessante, como ele diz que voarão alto como a águia. E aqui podemos fazer duas analogias. Não chegamos mais, por voarmos mais alto, não chegamos mais perto de Deus. E do alto, nós chegamos tudo aqui embaixo pequeno. Ou seja, do alto vemos quão pequenos são os nossos problemas e quão grande é o nosso Deus. Que em 2025, eu e você, nós possamos estar dispostos a dizer, como Isaías diz, eis-me aqui, Senhor. Eu quero me deleitar na tua presença. Eu quero fazer a tua vontade. Que tanto eu como você possamos aprender a descansar mais em Deus. Só vamos descansar em Deus se confiarmos nele. E possamos conhecer a vontade dele em nossas vidas. Que Deus nos dê, no ano que está para surgir, realmente a disposição de nos aproximar mais e mais dele. Deus nos abençoe e possamos viver no deleite do Senhor. Amém? Amém.